Prepare-se para uma jornada insana. Eu vasculhei cada canto para encontrar as 15 picapes mais bizarras que já existiram. Algumas foram lançadas em séries limitadíssimas, outras tiveram seu fim decretado após poucas unidades produzidas. E o mais inacreditável? Existe um modelo tão raro que hoje sobra apenas um exemplar em todos os Estados Unidos. Então aperte o cinto, porque o que vem por aí é simplesmente surreal. Abrindo nossa lista, Chevrolet Cameo, produzido de 1955 a 1958. Essa picape foi um divisor de águas, apresentando a caçamba Fleetside, algo revolucionário na época. Antes dela, as picapes seguiam o estilo Stepside, com paralamas saltados. Já a Camel trouxe um design mais limpo, elegante e ainda aumentou a capacidade de carga. Com um potente motor V8 e detalhes de acabamento premium, ela estava anos à frente de seu tempo. Apenas cerca de 10.000 unidades foram produzidas. Encontrar uma hoje é sonho de colecionador. E basta olhar para esse design fluido e arrojado para entender por quê. Mas, espera aí, tem assento na caçamba desse carro? É claro! Pois é, o Subaru Brat talvez seja uma das combinações mais insanas entre carro e caminhonete já criadas. E, surpreendentemente, foi uma solução bem inteligente. Na época, os Estados Unidos impunham impostos altíssimos sobre picapes importadas. Então, a Subaru bolou uma ideia. Instalou bancos virados para trás na caçamba e reclassificou o veículo como passageiro para escapar dos impostos. A estratégia funcionou. Mais de 100.000 Brats foram vendidos nos Estados Unidos durante os anos 70 e 80. Pena que a maioria acabou sendo vítima de ferrugem ou acidentes. Esse modelo virou um símbolo de como as montadoras podem ser criativas e espertas para driblar leis complicadas. Então quer dizer que eles hackearam o sistema só colocando uns bancos? Exatamente. E foi tão eficiente que depois disso, as regulamentações ficaram ainda mais específicas para evitar essas brechas. Por um bom tempo, o Brat foi a aposta perfeita da Subaru para escapar das tarifas de importação. Agora, hora de mudar de cenário e falar sobre uma história épica de picapes. A ideia da perua com caçamba surgiu na Austrália nos anos 1930. Os fazendeiros precisavam de um veículo híbrido, que servisse para trabalhar durante a semana e levar a família para a cidade no fim de semana. A solução brilhante veio de Low Bent, da Ford Austrália, que juntou um coupé a uma caçamba de carga. Nascia o conceito do UTI, o utilitário definitivo. Esses modelos pareciam muscle cars com caçamba. Um exemplo incrível é o Ford Ranchero GTE, que carregava debaixo do capô um motor Cobra Jet 429, despejando 370 cavalos de potência. Além disso, vinha recheado de detalhes especiais, como capô Ram Air e ar-condicionado. A produção foi relativamente baixa, pouco mais de 21.000 unidades fabricadas em 1970 e cerca de 24.946 em 1971. Falando em revolucionar, temos o GMC 100. Equipado com um motor 6 cilindros em linha, além de um acabamento que marcou época, esse modelo era uma verdadeira estrela nas ruas. Fabricado entre 1947 e 1959, ele teve uma trajetória sólida de 12 anos, o que explica por que ele é um dos menos raros da nossa seleção. Mas aqui vai o detalhe. Com o passar das décadas, boa parte deles simplesmente sumiu. Hoje, encontrar um desses é como tropeçar numa pepita de ouro. Se der a sorte de ver um à venda, prepare-se. O preço pode bater fácil nos $70.000. E agora, chegamos à imponente Diamond T201 de 1949, também conhecida como o Cadillac das picapes. Fundada por Charles Steele em 1905, a Diamond T criou veículos que misturavam robustez e luxo como ninguém. Eles começaram produzindo automóveis, mas foi no mundo dos caminhões que realmente deixaram sua marca. O lendário modelo 201, lançado em 1938, trazia sob o capô um motor Hércules e impressionava com seu design sofisticado. Destaque para a grade horizontal estilizada e o para-brisa inovador que podia ser aberto manualmente com uma manivela. Cerca de 7.000 unidades foram fabricadas,
o que hoje torna encontrar um exemplar algo tão raro quanto ganhar na loteria. E não era só visualmente que ele impressionava. O modelo 201 foi super projetado para sua época. Contava com um chassi em forma de X reforçado e eixos ultra resistentes, o que o tornava um verdadeiro tanque sobre rodas. Mais de 70 anos depois, ele ainda é uma máquina de respeito. Agora vamos voltar um pouco mais no tempo, para a era em que os Estados Unidos ainda tentavam se reerguer da Grande Depressão. É aí que entra o Plymouth PT-57 de 1938, um modelo que conseguiu misturar com perfeição o estilo elegante dos anos 30 com a robustez necessária para encarar o trabalho pesado. Dá só uma olhada nesses paralamas arredondados, na grade imponente e no interior cheio de detalhes. À primeira vista, pode até parecer apenas um charme retrô, mas na prática era um veículo feito para encarar a lida do dia a dia. Existia até uma versão express, com o step montado na lateral. E o mais incrível, seu corpo era inteiramente de aço. Era tração traseira, câmbio manual de 3 marchas e freios hidráulicos a tambor. Tecnologias que, para 1938, eram extremamente modernas. E quanto à raridade? Apenas 4.620 unidades foram montadas até agosto daquele ano, quando a produção foi interrompida. Hoje é uma verdadeira joia escondida. E já que estamos falando de raridades, conheça o GMC Bo James de 1975. Sim, com esse nome charmoso. Foram fabricadas apenas cerca de 4.000 unidades desse modelo, disponível com motores V8 de 5.735 ou 7.439 cilindradas. O mais impressionante? O nível de conforto que essa picape entregava. Para a década de 70, era praticamente um hotel sobre rodas. Assentos acolchoados, uma capa de caçamba em 2 partes e suspensão recalibrada para suavizar a viagem. Era como se a GMC tivesse criado a caminhonete dos sonhos para um cowboy milionário. O objetivo da marca era claro: transformar caminhonetes em símbolos de luxo e estilo de vida, e não apenas veículos de trabalho. Seguindo em frente, conhecemos a Hudson Big Boy, fabricada entre 1939 e 1947. E com um detalhe histórico: foi desenhada pela primeira mulher designer automotiva dos Estados Unidos. Um projeto que unia o conforto de um sedã à robustez de uma picape. Ela vinha equipada com uma suspensão dianteira de controle de tração exclusiva e um motor 6 cilindros em linha de 3.474 cilindradas. Apenas cerca de 3.000 unidades foram produzidas, o que torna esses modelos extremamente disputados hoje em dia. Agora chegamos ao pequeno gigante que mudou tudo: o Datsun 120-220. Essa simpática picape de 1955 foi a primeira aposta séria do Japão no segmento de caminhonetes pós-Segunda Guerra Mundial. Com apenas 25 cavalos de potência, graças ao motor Nissan D10 de 860 cilindradas, ela parecia modesta à primeira vista. Mas foi exatamente esse pequeno passo que abriu as portas para o domínio japonês no mercado de picapes compactas. Sem a coragem da Datsun, talvez nunca tivéssemos conhecido sucessos como a Toyota Tacoma ou a Nissan Frontier. Agora vamos falar de uma verdadeira raridade: o lendário Jeep J10 Onsho. Produzido entre 1974 e 1983, apenas 1.264 unidades viram a luz do dia, transformando-o em um dos objetos de desejo mais cobiçados por colecionadores. O Onsho era um pacote especial criado para a linha Jeep Gladiator e vinha em 2 configurações distintas. Você podia escolher entre uma caixa lateral clássica ou um design de carroceria mais moderno, com laterais planas. E não era só a aparência. Esse Jeep era uma fera fora de estrada, equipado com tração nas 4 rodas de última geração e uma suspensão robusta, pronto para encarar qualquer desafio que viesse pela frente. Descendo ainda mais na linha do tempo, encontramos o resultado de um experimento ousado que durou 3 anos. O Studebaker L5 Coupe Express de 1939. A proposta era ambiciosa: combinar o estilo e o conforto de um carro com a versatilidade de uma picape em um só veículo. E, olha, visualmente eles acertaram em cheio. Com uma grade inspirada nos designs da Ford,
o Coupe Express parecia à frente de seu tempo para 1939. No coração da máquina, um motor 6 cilindros e uma transmissão manual de 3 marchas. E como cereja do bolo, ele ainda podia vir com rádio, aquecedor e até indicadores de direção, itens considerados de puro luxo naquela época. Mas se era tão avançado, por que parou? Simples, o preço. Era muito mais caro que as picapes convencionais. E num país ainda se recuperando da Grande Depressão, isso foi fatal. Resultado: apenas 1.200 unidades fabricadas antes do projeto ser encerrado, se tornando um verdadeiro tesouro para os apaixonados por raridades automotivas. Voltando para os anos 90, encontramos mais uma preciosidade da GMC, o Sonoma GT 1992. E aqui vai uma informação de impacto. Apenas 806 unidades foram produzidas. A GMC queria criar uma versão esportiva da sua picape, algo que seguisse a linha da famosa Cyclone, mas com um preço mais acessível. O Sonoma GT usava o kit de carroceria da Cyclone, mas sem o turbo. No começo, ele era chamado de S15, até que foi rebatizado como Sonoma. E essa versão especial GT recebeu seu toque final na Production Automotive Services, em Michigan. No motor, um potente V6 Vortec 4.3 litros, gerando 195 cavalos e 260 libras-pé de torque, tudo transmitido para as rodas traseiras por uma transmissão automática 4L60. Para completar o pacote, a GMC instalou amortecedores Bilstein e uma suspensão recalibrada, deixando o modelo ainda mais afiado nas curvas. Entrando agora no top 3 desta contagem regressiva, vamos falar de um verdadeiro mito, o Dodge Rod Hall Signature Edition de 1990. Este foi o resultado de uma colaboração lendária entre Rod Hall, o mestre das corridas off-road, e ninguém menos que Carroll Shelby. Inicialmente, apenas 33 unidades foram construídas. Mas após um recall devido a questões de segurança, apenas 14 unidades chegaram de fato ao mercado. O que fazia esse off-road ser tão especial? Ele trazia um sistema de suspensão exclusivo, com amortecedores duplos e molas ultra reforçadas, projetadas para suportar os desafios mais brutais das trilhas. O interesse por esses modelos vem crescendo ano após ano, e ter um Rod Hall Signature Edition na garagem é o sonho dourado de qualquer colecionador de caminhonetes raras. Para encerrar esta etapa, chegamos a uma van que parece saída direto de um desenho animado. A Tempo Matador. Fabricada na Alemanha numa época em que a maioria das pessoas ainda optava pelos ônibus da Volkswagen, o Matador era diferente de tudo que existia nas ruas. E talvez, justamente por isso, tenha ganhado um lugar tão curioso na história automotiva. Os Tempo Matador foram produzidos entre 1949 e 1951, e a produção total ficou na casa das 1.300 unidades. Essas vans usavam um motor Volkswagen de apenas 25 cavalos de potência, acoplado a uma transmissão ZF de 4 marchas sincronizadas. Até que a Volkswagen percebeu que estava basicamente competindo contra si mesma. Com o sucesso explosivo do Volkswagen Type 2 na década de 1950, ficou claro que não fazia sentido continuar dividindo o mercado. Resultado? O Tempo Matador acabou sendo esquecido por grande parte do mundo, enquanto a Kombi se tornava um verdadeiro ícone cultural. Hoje, estima-se que existam menos de 10 unidades do Tempo Matador sobreviventes em todo o planeta. Isso mesmo, menos de 10. Um fantasma raro para quem tem a sorte e a paciência de encontrar um. E agora, chegamos finalmente ao número 1 da nossa lista. A GMC Crew Cab Railroad, de 1962, a picape mais rara do mundo. O detalhe mais incrível? Em 1962, a GMC não fabricava cabines duplas. Essas versões especiais foram modificadas por empresas externas especializadas em construir carrocerias sob medida. E esse modelo foi criado especificamente para atender às necessidades da indústria ferroviária. Ele trazia rodas traseiras de aço com ranhuras e rodas dianteiras retráteis, também de aço, que permitiam ao veículo trafegar diretamente sobre trilhos de trem. Era tão específico e tão incomum
que hoje nos Estados Unidos existe apenas um único exemplar conhecido. Outros 3 foram encontrados no Canadá. E só. Agora, quanto vale uma raridade dessas? Sinceramente, é impossível colocar um preço. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, encontrar outro igual seria praticamente missão impossível. Hoje exploramos verdadeiras lendas, caminhonetes tão raras que muitas pessoas nunca sequer ouviram falar. Se você curtiu essa exploração pelo lado mais raro da história automotiva, não se esqueça de deixar o like, clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Pode acreditar, isso aqui é só o começo de muitas outras jornadas incríveis que vêm pela frente. Muito obrigado por assistir e até a próxima!